Bom dia! Como você amanheceu hoje? Tenho certeza que durante a noite, enquanto você dormiu, o Espírito Santo falou e trabalhou em você. Agora, atenta às palavras do Senhor para a tua vida. Respira, descansa teu coração. Deus está providenciando tudo o que você tem pedido a Ele em oração. Suas orações têm chegado ao trono do Pai e grandes serão as surpresas que Ele fará ao teu coração. Hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Juízes capítulo 9, versículo 7 em diante diz assim, a parábola de Jotão. E dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, dizendo, ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim produzem, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confessai debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e em sinceridade vocês, cidadãos de Siquém, realmente querem isso, se vocês usam com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém, e Bemilo, e saia fogo e consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e foi-se a Ber, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. A gente vê aqui na parábola de Jotão uma injustiça na escolha de um rei. Por que as pessoas sempre pediram a Deus para ter um rei, se eles já tinham um Deus que guiava eles o tempo inteiro? Qual a necessidade de comando que nós temos? A gente vive em uma sociedade que nós precisamos de alguém dizendo, vá para a direita, vá para a esquerda, faça isso, faça aquilo. No tempo antigo não era diferente. No tempo dos juízes, Israel não tinha rei.
Eles eram organizados politicamente, sem sociedade como nação, mas eles viviam em tribos. E eles cultivavam a terra e criavam rebanhos. E Gideão foi um dos principais juízes de Israel, como o Senhor o chamou para libertar os israelitas do jugo dos amalequitas. Mas parece que toda vez que Deus quer libertar o povo foge da direção. Por que será que nós, seres humanos, não conseguimos manter a direção de Deus para a nossa vida? E sempre que Ele nos dá algo, a gente pede outra coisa completamente diferente. A primeira orientação que Deus deu a Gideão foi que ele destruísse os ídolos da casa de seu pai, quebrando assim a influência e a herança que ele recebera de sua família. Gideão mostrou com isso que estava consciente do chamado do Senhor para a sua vida. Mas nem todo mundo tem consciência do chamado. As pessoas recebem o chamado de Deus e têm medo. Elas, em meio aos seus conflitos, abandonam aquilo que Deus as mandou fazer e depois vamos cobrar Deus dizendo que Ele não cumpre o que nos prometeu. Depois da vitória com os seus inimigos, os israelitas quiseram fazer de Gideão seu rei. Mas Gideão não aceitou. É aonde entra a parábola de Jotão. Um de seus filhos, chamado Abimeleque, se apresentou desejando o cargo. Mas o cargo não era para ele. O cargo era para Gideão. Por que pessoas querem ocupar a posição de outras? Para isso, Abimeleque matou todos os seus irmãos, para que não houvesse concorrentes. Nós estamos matando uns aos outros por medo da concorrência. Isso não é de Deus. Um dos irmãos mais novos de Abimeleque conseguiu escapar da matança. O nome dele era Jotão, o qual ele proferiu esta parábola sobre Israel. Ele advertiu contra o reinado do seu irmão cruel Abimeleque. A parábola fala de árvores que buscam um rei sobre si. As árvores aqui nessa parábola representam homens. Mas, bispa, por que você está falando hoje dessa parábola? Porque nós nunca estamos conformados com o que temos. Sempre queremos passar por cima de alguém para alcançar os nossos próprios objetivos malignos. Assim como Abimeleque matou os seus irmãos para ocupar uma cadeira que não era sua, nós não somos diferentes. Mas vamos lembrar que o anel que Deus preparou para o nosso dedo só cabe no nosso dedo, só tem a nossa medida. E por que querer ocupar um espaço que não é nosso? Nessa parábola, Jotão vai falar da oliveira, a primeira árvore que os homens ou que as árvores, como ele vai falar, foram lá convidar para reinar sobre eles. A oliveira tipifica a unção, o derramado do Espírito Santo e os dons espirituais na vida da igreja. As revelações e a direção que o Senhor passa pelo seu Espírito e que Ele tem dado ao seu povo. A oliveira representa o azeite, a oliva, a presença de Deus, a unção de Deus, e nós não podemos trocar isso por nada. Depois Jotão fala da figueira, representa aquilo que está ligado a Israel como nação. É a profecia que veio através dos profetas no Velho Testamento, as revelações contidas nos escritos dos profetas e na história do povo de Israel. Jotão foi muito inteligente. Ele vai usar uma árvore frondosa, grande, sendo convidada para reinar sobre outras árvores. Árvores fracas precisam de um rei para governar. Mas árvores plantadas junto ao ribeiro, elas têm consciência de que elas têm o seu próprio rei, Jesus, que governa sobre elas, que direciona elas. A gente vê mais uma árvore relatada por Jotão, a videira, que aponta para a igreja, para o plano de salvação através do sangue de Jesus, o novo nascimento, a doutrina do corpo, cacho de uvas, o louvor e a glorificação e a graça de Deus. Muitas vezes a gente já perdeu, deixamos de fazer parte do corpo de Cristo há muito tempo.
Esquecemos quais são os preceitos do Senhor, as suas ordenanças, e isso faz de nós algo que Deus não gosta de ver. O espinheiro. É o que nós nos tornamos quando deixamos de ouvir a palavra de Deus. E o espinheiro é tudo aquilo que é próprio da natureza humana, que fere os outros. Árvore com espinho, você não passa nem perto porque você se fura. É aquilo que é ruim, que não dá fruto algum. É a mentira, não tem sombra, a maledicência, o preconceito, a falta de amor e muito mais no meio da igreja. O espinheiro, quando se estabelece, é como um fogo. Ele destrói o cedro, porque o espinheiro quer crescer acima de qualquer árvore. E o cedro tipifica a obra do Senhor. O cedro é uma árvore gigantesca, com um tronco reto, de madeira de lei, que chega a 30 metros de altura por 5 metros de diâmetro. É uma pretensão do espinheiro querer queimar uma árvore como o cedro. E na sua opinião, você acha que o cedro deve se deixar ser esmagado pelo espinheiro? Nós temos que cultivar a igreja, hoje em dia vista como a oliveira, a figueira e a videira. O que você está fazendo para cultivar a igreja do Senhor? Eu não estou falando de templos, eu estou falando de mim e de você, que somos a igreja de Cristo. Aquilo que as representam espiritualmente precisa reinar no nosso meio. Se elas não reinarem, o espinheiro termina reinando. E quando isso acontece, o cedro, que é a obra de Deus, corre risco de ser destruído. Por quê? Porque os próprios homens colocam em risco a obra de Deus, porque elas querem cadeira, eles querem governar, eles querem mandar. E nesse tempo, não é quem manda que prevalece, é quem obedece. A gente pode citar como exemplo culto profético. Vocês já me viram fazer muitos cultos de ato profético. Ele depende da unção e dos dons espirituais. Além da profecia e da participação do corpo de Cristo para que o culto profético se realize. Se a igreja falhar em cultivar a unção, a profecia e a graça do Senhor, quem vai acabar se estabelecendo é o espinheiro, a murmuração, a ganância, o preconceito. A gente não quer isso. A gente quer que a sabedoria de Deus esteja sobre nós. A gente quer que o poder de Deus haja em nós. A pessoa que cultiva o espinheiro se torna como ele mesmo, isto é, cheia de espinho, e queima-se facilmente quando ela é chamada a atenção. Há um juízo do Senhor para o espinheiro, em Miqueias 7:4. Você que me escuta, nós somos figueira, videira, nós somos oliveira, e nós precisamos cultivar o cedro. Dentro de nós, a presença de Deus precisa ser mais forte do que qualquer coisa. Deus está nos convidando para, nesse tempo, deixarmos o egoísmo de lado e fazermos de verdade a obra do Senhor. Ele tem algo grande para mim e para você. E se nós formos como árvores plantadas junto ao ribeiro, nem o espinheiro poderá nos ultrapassar. Curve a sua cabeça, vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nossa vida diante do Senhor nesse momento. Nós clamamos para que nós sejamos árvores que dê fruto em todo o tempo, cultivadas pelo Senhor, e que o Senhor se orgulhe quando olhar para nós. Nós colocamos nossa vida em Tuas mãos. Livra-nos de sermos espinheiros e nos cultiva na Tua presença todo o tempo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu convido mais uma vez você a se inscrever no nosso canal do YouTube Virgínia Arruda, ativar as notificações, o sininho, para você orar comigo, 6 da manhã, ler o Salmo, meio-dia, 18 horas, grata sou, agradecendo por mais um dia ao Senhor, e meia-noite, a palavra do dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.